Cheguei, Brasil! Você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Pois é, Deus tem uma bênção para você. Tá frio aí? Aqui tá frio. Rondônia tá muito frio. Nós somos acostumados ao calor, mas tá frio. Porém, mesmo no frio, Deus continua trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida. Você não percebeu ainda? Deus está fazendo uma coisa nova. Você não percebeu ainda? Então, confia no Senhor, deixa Deus trabalhar, porque quando Deus trabalha, o milagre acontece. Tempo de viver milagres. O tempo de viver milagres extraordinários. Tempo de viver as misericórdias divinas em nossas vidas. Milagres de Deus não se explicam. Milagres de Deus se vivem. Pois é, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando. Você não percebeu ainda? É olhar para as circunstâncias difíceis com a ótica da fé. Ver que os cenários difíceis são, na verdade, cenários proféticos. O cenário perfeito para um grande milagre acontecer na tua história. Mas a pergunta é, e aí, filha, filho? Você vai viver o milagre? Vai olhar com a ótica da fé? Vai viver o extraordinário de Deus? Ou vai ficar aí murmurando? Reclamando da vida, da situação? Criando um mundo paralelo, um universo paralelo, que só existe na sua mente. E nós temos que colocar a cabeça para fora da caixinha, sair da caixinha um pouco e acreditar que dias melhores virão. O melhor de Deus vai acontecer. Que Deus está trabalhando e Ele trabalha em meio a impossibilidades. Talvez a coisa não aconteceu no tempo que você esperava, do jeito que você queria. Mas não é porque não aconteceu do jeito que você queria que não vai acontecer. Parece que não vai acontecer nada. São apenas aparências, porque Deus está trabalhando. E Ele dá ordem a anjos a vosso respeito. Em teu favor, em território espiritual, existem neste momento exércitos, milícias celestiais, anjos lutando por você, pela tua vitória, pela tua alma, pela tua salvação. Tudo que Deus podia fazer por você, Ele já fez e Ele está fazendo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus já fez por você. O universo está lutando em teu favor. Deus está trabalhando. Todas as coisas conspiram, né, em teu favor. O universo conspira em teu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus está trabalhando. Os anjos estão lutando por você. Só você que não. A obra de Deus conta com você. Deus, Ele acredita em você. Deus, Ele acredita em todos os esforços empenhados para que você ascensione, amadureça, cresça, tome posse do milagre. Só você que não acredita.
Só você que não luta num processo de autossabotagem, se autodestruir e parando a própria vida, estagnando a própria vida, se autobloqueando. Receba aí um destravar de Deus. Receba aí agora, neste momento, um desbloqueio. Tome posse do teu milagre, porque Deus dá ordem a anjos a vosso respeito, e o anjo do Senhor está indo lá agora, e desfazendo aquele laço, desatando aquele nó cego que deram em você, e que você puxou a corda para atar ainda mais o nó, e você está preso nas suas próprias amarras. Já ouço o barulho de amarras sendo desatadas. Já ouço o barulho de algemas sendo quebradas. Já ouço o barulho de correntes caindo ao chão. Toma posse do teu milagre. Olhe para as situações da vida com a ótica da fé. Olhe para aquela pessoa que você quer que Deus liberta. Para aquele coração duro, aquele coração de pedra, que você quer que Deus tire aquele coração de pedra e coloque um coração de carne. Que Deus mude aquela pessoa, que Deus liberte aquela pessoa. Olhe para ele, para ela, como se já estivesse liberto. Agradeça a Deus pela obra, pelo aprendizado e pela colheita que você vai receber. Gálatas 6,7, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, observe muito bem a colheita que você tem semeado. No que você acredita. As palavras que você tem lançado sobre essa pessoa que você quer que Deus liberta. Talvez você tenha amaldiçoado, xingado a pessoa. Talvez você tenha falado coisas que não edificam e que quando a colheita vem, quando volta para você, ela vem dobrada. Aí é difícil colher, né? Como é que você quer que Deus liberte alguém que você anda amaldiçoando? Que você fala, essa mulher Deus não vai libertar nunca. Esse homem, esse filho, essa filha, não tem solução para ele e para ela. Você está determinando, você está profetizando. Assim será se você determinar. Então, nós vivemos no mundo físico, mas nós somos seres espirituais. É lógico que tem pessoas que são cegas espiritualmente. Não sente nada, não se emociona. Quando sente a presença de Deus, não agradece, não tem mais a sensibilidade de sentir a presença de Deus, não chora mais nos pés do Senhor, anda por aí olhando as situações da vida com os olhos carnais. Esses são pessoas carnais. Bom, mas hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. E nós vamos falar sobre que nós precisamos ser mais flexíveis. Sim, porque nós somos tão santos, né? Extremamente santos aos olhos dos outros. Aparência de santidade, aparência de santo. E, infelizmente, nós traçamos para nós um nível de santidade, eu falo no geral, e nós exigimos tanto das pessoas, exigimos de nós mesmos uma postura perfeita de santidade, de homem perfeito, e que no final das contas nós não damos conta de seguir aquele padrão que nós traçamos. Ninguém presta, não tem ninguém santo, todo mundo está errado, só eu que presto. É a visão de muitos.
E quando erra, ou quando comete algum deslize, muitos dizem, agora eu não vou ser mais crente porque eu não dou conta não. É muita santidade para mim, eu tenho muito defeito, tenho muita falha, também não quero mais saber de servir a Deus não. E aí se afasta de Deus, perde as bênçãos, perde muita coisa, porque desiste do milagre. Defeito todo mundo tem, meu irmão, minha irmã. Agora, nós precisamos ser mais flexíveis, entender o meu semelhante, entender a mim mesmo. E eu tenho pregado muito esse tema. Porque, na verdade, nós não somos perfeitos. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem erro. Eu não estou pregando aqui para anjo, para querubim, estou falando com o ser humano. E o problema é que nós traçamos um padrão de santidade para os outros que nem nós mesmos damos conta de seguir. E muitos desistem, outros optam por viver uma vida dupla, só de aparência, e entre quatro paredes, tcharam, mas Deus, ele viu o que você fez na noite passada. Deus sabe de todas as coisas. Mas nós vamos ver tudo isso à luz da palavra de Deus. Não seja, meu irmão, minha irmã, ignorante. Não seja extremista, radical, fanático. Observe que os presidentes, os grandes líderes das maiores igrejas, das maiores instituições religiosas, denominações, são homens que têm ali uma aparência que para o público, eles manteram aquela aparência a vida inteira. Mas se você for investigar a vida pessoal de cada um deles, hoje as pessoas já investigam, já descobrem. Essas igrejas mais radical, mais fanática, que o homem não pode usar óculos escuros, não pode usar calça jeans, tem que usar e cortar um corte pentecostal. Hoje eles descobriram que os seus líderes, suas lideranças, tiveram lá sua segunda esposa, suas amantes, os seus filhos fora do casamento. E foram crianças que cresceram sem assistência paterna, ou até sem um acesso a uma pensão alimentícia, porque o pai era o líder de uma grande igreja e não poderia aparecer ali, porque teve um filho fora do casamento. Eu não vou citar nomes não, mas nós vemos várias convenções, várias denominações com essa mesma situação. E aí eles criaram ali um padrão religioso que eles não conseguiram seguir aquele padrão e querem que os fiéis das suas igrejas sigam esse padrão de fanatismo, de severidade, que nem eles conseguiram fazer. E hoje você vê aí os netos ou os filhos que realmente conheceram a verdadeira face, né, do presidente fulano de tal, missionário fulano de tal. Aí você vê lá um neto ou um filho querendo abrir mais o ministério, assim segundo a palavra de Deus, e enfrentam grandes oposições dentro dessas igrejas. Hipocrisia. Muitas pessoas que viveram de aparência, multidões que acreditaram em máscaras. Você pode enganar por um tempo, mas você não vai enganar para sempre. E um dia a máscara cai, e a verdadeira face é revelada, e as pessoas se escandalizam. E outros optam por dizer, não, isso aí é fake news. Aquilo lá foi montagem, é inteligência artificial. Como se há 20, 30, 40 anos atrás existisse inteligência artificial. Por que você está falando isso, pregador? Porque, meu irmão,
Vamos ser mais flexíveis. Vamos ler a Bíblia. Ah, porque o que nós pregamos aqui é norma da igreja, não está na Bíblia, mas é o nosso costume. Tudo que é pregado além da palavra de Deus, sempre acaba mal. Sempre acaba em hipocrisia, em mentira, e alguém sempre sai prejudicado. Quem pregador é prejudicado? Exemplo, os filhos fora do casamento, que não tiveram a presença paterna. As segundas esposas que nunca puderam aparecer, sempre ficaram escondidas. Um dia a máscara cai. Você vê lá aquela pastora do Rio de Janeiro lá, que era cantora, deputada e mãe de 50 filhos. Um dia descobriram que ela frequentava casas de swing. Isso aí é a internet que fala, eu não sei de nada. Mas de fato, essas coisas acontecem. Então, nós não podemos ser tão radicais. Sair por aí apontando as pessoas, falando que a pessoa não tem salvação por causa disso, por causa daquilo, meu irmão. Enquanto houver vida, haverá esperança para você. Então, se perdoe. Perdoe seu irmão. Busque a presença de Deus. Eu vou ler a Bíblia aqui porque vamos ver isso à luz da palavra do Senhor. Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ó, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. Pois é, o excesso de julgamento. Quando eu julgo alguém, quando eu condeno alguém, na verdade, eu estou julgando a mim mesmo. Porque à medida que você mede, você será medido também. À medida que você julga, você será julgado também. E nós não damos conta, muitas vezes, de seguir aquele padrão de julgamento, aquele padrão de santidade. Porque nós somos seres humanos. E ser humano tem defeito. Mas Deus perdoa, cura, liberta, transforma e salva. Mas para que haja remissão de pecados, para que haja perdão, você precisa reconhecer o teu erro. Confessar o seu pecado, falar com Deus. Falar, Deus, eu errei, eu sou um ser humano, me perdoa, Senhor. Eu quero ser melhor do que eu sou. E Deus, ele vai trabalhar na sua história. O problema da hipocrisia é não reconhecer os seus próprios erros. E Deus fica observando o soberbo ali, resistindo ao soberbo. E a pessoa vai sofrendo, sofrendo, sofrendo. E muitas vezes não sabe por quê. Enganando multidões e perdendo a salvação, perdendo as bênçãos. Aleluia. Mateus capítulo 7. Versículo 1, 2, 3, e 4 e 5. Não julgueis para que não sejam julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. A medida com que você medir, você será medido. Os seus conceitos, o seu padrão de santidade que você exige do seu próximo, Deus, ele vai cobrar de você também. E se você não der conta, aí você será julgado e condenado. Você está entendendo a gravidade da coisa, meu irmão? Vamos ser mais flexíveis. Vamos ser mais amorosos com nós mesmos, mais flexíveis conosco e com o nosso semelhante.
E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? A gente muitas vezes gosta de reparar o defeito dos outros. E gostamos de ver o cisco que está no olho do nosso irmão. E não vemos a trave que está nos nossos olhos. É aquela história. Muita gente fala, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É gente que andava rotando santidade, pregando um padrão de vida de santidade que não dava conta de seguir. E por detrás das máscaras estavam lá eles, aprontando as suas mazelas e fazendo seus filhos fora do casamento. Enquanto está neste nível, tudo bem. Mas tem muitos que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. E andam por aí pregando Deus, pátria, família. E condenando os outros. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. Bom, primeiro a gente tem que se consertar, para depois querer consertar os outros. Se você acha que é santo demais, Deus vai cobrar de você. Reconheça a tua condição de pecador. Reconheça a tua condição de homem e de mulher, de Deus, mas que tem falha e tem defeito, e que precisa ser perdoado por Deus, ser liberto por Deus. As pessoas morrem de medo quando manifesta lá um espírito dentro da igreja. A pessoa fica possessa. Fica com medo do espírito. Vê uma pessoa lá babando, falando grosso, retorcendo o chão. Mas mal sabe ele que anda se abraçando com o capeta e não sabe. E muitas vezes o inimigo ele vem disfarçado de um batom bonito, um perfume cheiroso, um cabelo bem penteado, né? Uma roupa bonita, e você vai lá, se abraça com o capeta. Que muitas vezes está ali disfarçado ou está usando aquela pessoa para te tirar do propósito. Aí você não tem medo não. Mas quando manifesta lá na igreja, aí morre de medo. Meus irmãos, eu tenho muita história para contar. Já aconteceu comigo, quando eu não estava na igreja. Em situações assim de ter relação com mulher, e o demônio manifestar naquela hora, ele sai correndo. Sai, capeta! Já aconteceu comigo. E eu te falo com propriedade. Então, na hora que o diabo tá babando lá, retorcendo lá no chão da igreja, você não tem medo não. Mas se abraça com ele quando ele vem ali fantasiado, disfarçado de um batom vermelho, uma roupa bonita, um cabelo escovado, um perfume cheiroso. Aí você se abraça com o capeta, né? Aí você não tem medo não, né? Pois é. Ó, Deus está vendo tudo. E o diabo também. Você acha que o inimigo ele vai te apontar lá dentro da igreja, lá tirar a sua máscara? Não, ele quer continuar lá te enganando, te usando, enganando os irmãos, enganando a igreja. E aí? Pois é. Então, vamos tomar cuidado com as nossas escolhas, com os nossos julgamentos, com o nosso padrão de santidade, porque Deus vai cobrar de você. Então, não exija do outro que você não dá conta de fazer. Vamos ser mais flexíveis. Vamos parar com esse radicalismo, com esse fanatismo. Porque o missionário, o fulano de tal, era homem de Deus. Era homem de Deus mesmo, mas tinha defeito. Tinha lá sua amante, seu filho fora do casamento. E daí? São coisas da vida. E nem por isso Deus deixou de manifestar na igreja o seu poder, de libertar multidões por causa de um defeito de um homem comedor de arroz e feijão. O problema é que nós idolatramos demais o ser humano e achamos que homens são semideuses. E não é bem assim. Do jeito que Deus usa o outro, Deus usa você também. Mas e aí, você vai deixar Deus usar?
vai se colocar na posição de ser usado por Deus? Deus quer te abençoar. Deus, ele sabe o que ele faz, ele sabe. Romanos capítulo 2, versículo 1. Eu já li essa passagem, mas eu vou ler de novo. Porquanto é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Não é mesmo? Mateus capítulo 6. Já li também. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados também. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos mortos de toda a imundícia. Ai de vós, escribas e fariseus, que são como sepulcros caiados. O que significa isso, pregador? Aquela sepultura que quando você chega nos cemitérios são bonitas por fora. As famílias gostam de fazer lá os seus mausoléus. Tudo bonito, com flores. Cemitérios caros, que não é para qualquer um. Porém, dentro deles existem ossos humanos e carne podre. Ai de vós, escribas e fariseus, que são como sepulcros caiados. Interessante que quando nós fazemos uma visita a um cemitério, lá você vai encontrar todo tipo de sepultura. De pessoas que foram pessoas simples nessa vida, de famílias mais humildes, mais simples. Você vê lá uma sepultura pequena, mais simples. Outros você só vê uma cruz e a terra. E você também vai ver os grandes sepulcros, né? Aquela sepultura bonita, de famílias ricas, famílias chiques. Mas o que todas elas têm em comum é que dentro existem restos humanos, restos mortais, ossos humanos e carne podre. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, vamos cuidar. Não vamos viver só de aparência. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Deus, ele sabe de tudo, ele conhece, ele sabe quem você é por dentro. Ele te conhece de dentro para fora. E Deus, ele quer te abençoar independentemente da sua situação. Independentemente da sua circunstância. Ninguém é melhor do que ninguém. E Deus, ele te conhece, ele quer te abençoar. Só você que não quer ser abençoado. Quando se acha muita coisa. Quando é soberbo. Quando não reconhece a sua condição de pecador. Muitos acham que são até melhor do que Deus. Fazem joguinhos emocionais com Deus. Se o Senhor não fazer desse jeito, do jeito que eu quero também, eu não vou mais servir ao Senhor. Eu já vi isso. Igual lá um pastor presidente lá do Batista, lá não vou falar o nome não.
de BH. Quando o Bolsonaro perdeu a eleição, ele entregou o ministério. Brigou com Deus, ficou com raiva de Deus. E aí, meu irmão? Você acha que você é melhor do que Deus, meu irmão? Você acha que alguém é alguma coisa nessa terra, meu irmão? Deus tem vitória para você, mas você precisa tomar posse da sua vitória e abandonar as máscaras. Chegar na presença de Deus sem joguinhos emocionais, sem máscara. Você pode enganar o ser humano, mas a Deus você não engana. Como é que você quer receber se você está cheio de pecado? É um sepulcro caiado, não reconhece o seu erro, vive de aparência e acha que Deus é igual o ser humano aí que você pode enganar. Não. Deus resiste ao soberbo, dá graça aos humildes. Tire as máscaras para falar com Deus. Seja mais humilde, se quiser receber. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida.